Glória a Deus. Abra a palavra de Deus no livro de Juízes, no capítulo 16. Capítulo 16 do livro de Juízes, no Antigo Testamento. Assim diz a palavra de Deus. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperemos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e travou das portas da entrada da cidade, com ambas as obreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, levou-as para cima até o cume do monte, que está defronte de Hebrom. E depois disto aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuadiu-a e vê que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos. E te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poder afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrares com 7 vergas de vime fresco, que ainda estiverem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vime fresco, que ainda não estavam secos, e amarrou com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me dissestes mentira. Ora, declara-me agora como poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrares fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e amarrou com elas, e disse-lhes: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou em seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me dissestes mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca. E disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim e ainda não me declarastes em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe, se vieram a ser raspado, e seria de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão.
e despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer quando foi rapado. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta santa e bendita palavra, e um recado santo possa fluir de Deus, do coração de Deus, do altar de Deus, para as nossas vidas. E o poder da palavra possa transformar nosso entendimento para a glória de Deus, em nome de Jesus. Digam amém. Amém. Eu tenho dito a vocês, amados, que somos por Deus tratados de forma muito especial. A vida de Sansão é um exemplo disso. A palavra de Deus diz nos capítulos anteriores que havia um lugar chamado Zorá, e o pai de Sansão chamava Manoí ou Manoá, e a sua mãe era estéril. Não é o único caso que a Bíblia conta de uma mulher estéril. E um anjo de Deus apareceu à mãe de Sansão e lhe revelou, lhe transmitiu um recado, deu-lhe uma palavra profética de que do ventre dela nasceria um homem abençoado, separado, ungido, um nazireu de Deus. Nazireu de Deus é um homem separado por Deus para uma missão poderosa sobre essa terra. E ela foi ao seu marido e disse: olha, recebi a visitação de um anjo, e esse anjo profetizou que do meu ventre, um ventre até agora estéril, haverá de nascer um varão abençoado, nazireu de Deus. Abrindo um parênteses nisso, quero falar sobre a nossa vida, sobre a tua vida. Eu tenho convicção plena de que você não chegou à presença de Deus agora, daqui a pouco, o ano passado, há 2 anos ou há 10 anos. A tua vida está separada desde o ventre da sua mãe. Você não é fruto da vontade do seu pai e da sua mãe. Você é fruto da vontade de Deus. Deus apenas usou o seu pai, a genética deles, todos os seus cromossomos e todas as suas as condições biológicas para gerar você. Mas você foi colocado no ventre da sua mãe já como um abençoado de Deus. A primeira igreja quadrangular que você foi, não foi essa, que a primeira igreja quadrangular que você foi no ventre da sua mãe. Deus plantou você ali dentro, não é? Deus plantou você no ventre daquela mulher, e dali nasceu alguém esperado, alguém desejado, alguém particularmente determinado por Deus a uma missão. Já de lá, você estava separado. Já de lá, você estava prometido. Já de lá, você era alguém excepcional nessa terra. A palavra, então, volta à história de Sansão. Ele nasce com um voto a Deus. E o anjo, quando se refere a ele, antes do seu nascimento, a sua mãe diz: olha aqui, mulher, é necessário fazer um voto para que esta bênção se estabeleça. E disse para ela: não ponha sobre a tua boca bebida forte. Não ponha sobre a tua boca nenhuma bebida que possa quebrar esse voto que é feito. E dá algumas ordens: não lhe passe navalha sobre a cabeça. Seja a sua cabeça como sinal do voto a Deus. Sabe, às vezes,
Não precisa se discutir sobre beber ou comer, porque nossa vida não é o que entra pela boca, mas é aquilo que sai pela boca. Mas muitas vezes Deus separa um tabernáculo, um corpo, uma vida, para algo santo e poderoso. Eu, antes de conhecer o Senhor, conhecia as bebidas, gostava. Quando vim para a casa de Deus, tive dificuldade por um tempo, achava que era normal. Mas no processo de santificação e de busca a Deus, lembro-me de uma experiência incrível, de que ao preparar um chopp como aquele todos que tomávamos, e tínhamos consciência de que não havia nenhum mal, aconteceu algo terrível. O copo na mão estourou. E eu pude entender naquele dia, que não estava em discussão se o lupo ou se aquela bebida era ou não proibitiva a mim. O que Deus queria era a consagração do meu corpo. Não estava em discussão que marca era, o que era, como era, se era cerveja, vinho ou uísque. O que Deus estava considerando ali na minha vida era a consagração do meu corpo. Sabe, às vezes Deus vai a esse detalhe. E muitas vezes o povo fica discutindo sobre beber ou não beber, o que beber e como beber. Sabe, existem votos a Deus, como esse feito a Sansão, de não passar navalha sobre a sua cabeça. É alguma coisa importante. Eu fico muito atento quando a palavra de Deus diz às mulheres sobre a importância do cabelo, da autoridade do cabelo, o que significa o cabelo para a mulher, para o homem. Eu tenho aprendido muito isso. Sabe, nosso corpo tem uma harmonia com as coisas de Deus. A verdade é que quando o pai de Sansão foi ao anjo, diz o que o Senhor falou à minha mulher. Ele disse, ela sabe, já disse, faze como eu disse. Não ponha bebida forte sob a tua boca. Eu estou abrindo um parênteses na mensagem principal para dizer a você, sabe, Deus está esperando de você um voto. Deus está esperando de você um sinal de consagração. Deus tem algo a derramar sobre você, Deus tem algo poderoso a descer sobre a tua vida, mas há necessidade que você possa suprimir, que você possa sublimar algumas coisas que você acha absolutamente normal para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu te digo, a tua boca seja para receber o que há de melhor nessa terra. Mas quem sabe o Espírito de Deus não está te ensinando nesta palavra a não colocar sobre a tua boca bebida forte, porque a boca que profere o poder de Deus, o recado de Deus, a unção de Deus, a mesma boca que se levanta em adoração ao Cordeiro de Deus, essa boca é separada, purificada, santificada por Deus para algo especial. A tua vida tem sido separada para isso, sabe? Quem sabe alguns ainda estejam resistentes a coisas como as bebidas, como o cigarro, coisas tais, vícios que aparentemente são comuns. E eu queria dizer para você, Deus tem esperado de você algo assim, e esse é o sinal de Deus para abençoar a tua vida e para te dar fogo de Deus sobre a tua vida, sobre o teu corpo, sobre as tuas coisas. Você pode não ter força, mas a força do Deus Altíssimo é maior do que a tua resistência, é maior do que toda a tua fraqueza, a tua dependência. O Espírito de Deus quer te dar algo muito maior do que estas coisas que dominam o teu ser. Em nome de Jesus, eu declaro esta palavra como vinda de Deus sobre a tua vida, porque você foi já do ventre da tua mãe separado para ser alguém poderoso e ungido nessa terra. Sansão nasce, faz o voto e cumpre-se a palavra do anjo de Deus sobre a vida daquele homem.
uma força excomunal, sobrenatural é derramada. Porém, naquele tempo, a história do povo de Israel era de domínio dos filisteus. Foi um período onde os filisteus dominavam todo o tempo. E Deus levantou este homem poderoso para poder combater aquele povo e resistir-lhes de forma física, força física, sobrenatural manifestado em lutas. E Sansão era realmente alguém que preocupava os filisteus. Os filisteus sabiam que aquele homem era um obstáculo. Quando o poder de Deus derrama sobre a tua vida, não é feito para você usar em coisas materiais, porque as coisas materiais o Senhor te dá e você não precisa nem muita luta. Diz a palavra de Deus que o Senhor dá aos seus filhos de noite enquanto dorme. Então você não precisa lutar pelas bênçãos materiais. Todas as coisas que estão separadas e preparadas a ti, o Senhor te dará no tempo certo. O Senhor abençoará a tua casa, o teu carro, a tua vida, a tua comida, a tua roupa. O Senhor está cuidando disso tudo para você. Você não precisa brigar por isso, você não precisa lutar por isso, porque isso o Senhor já te deu. Porque o fogo de Deus que está sobre a tua vida veio lá na igreja que você foi pela primeira vez, o ventre materno da tua mãe querida. A unção de Deus já estava lá. E todas as coisas abençoadas dessa terra serão dadas a você, porque lá já tem a promessa. Mas Sansão saiu. E os filisteus estavam incomodados. E o mundo fica incomodado com você. Os teus vizinhos ficam incomodados com você. A família fica incomodada. Eu sei quando convertemos a nossa casa, que dificuldade que foi. Nós íamos enquanto bebíamos cachaça e cerveja e uísque. Tudo era bom no meio da família. O dia que nos convertemos, a família ficou irritada conosco. Nossos filhos eram humilhados na mesa. Nossos parentes colocavam cachaça e bebida na mesa e diziam para os filhos assim: ora para o teu Deus abençoar. E eu lembro que as minhas crianças ficavam vermelhas, tímidas. Pai, eu posso orar? Só pode orar se tirar a cachaça da mesa. E quantas vezes eles brincavam, tiravam e os filhinhos abençoavam a comida. Sabe, é difícil dizer isso. Mas a graça do Pai, o poder do Pai, muitas vezes cria mal-estar entre as pessoas, porque incomoda as pessoas a presença de Deus. Meu sogro me visitava em casa, e quando ele entrava em casa, ele se sentia mal, e ele começava a transpirar e suar, e dizia: eu preciso ir embora, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora. E quando eu dizia assim: vou te abençoar para ir embora, ele saía correndo, ele disse: não quero uma bênção, porque me sinto pior. Anos se passaram, os filhos cresceram. E aos poucos é que aquela família foi aceitando a bênção de Deus. Foi aos poucos que a família foi assimilando o que significa o fogo de Deus na presença daquelas vidas. Sabe, não fique incomodado quando as pessoas não te entenderem. Não fique assustado quando as pessoas começam a afastar de você. Eu era executivo de uma empresa. E passei alguns constrangimentos quando comecei a conhecer o Senhor e a Deus. E eu me lembro que estava tomando um lanche com o gerente da empresa, com o segundo homem de importância na empresa. Ele ficou endemoniado. E ele, possesso de um demônio, dizia assim para mim: não quero que você vá mais naquele lugar. E eu dizia: aquele lugar que você está se referindo, eu nunca mais vou sair de lá, porque a bênção do Deus Altíssimo está lá. E o demônio saía, e ele falou: o que aconteceu? Eu disse: nada, não aconteceu nada. E era um mal-estar incrível, porque era alguém que dominava sobre a minha vida material, decidia sobre a minha vida, e ele incorporava demônios, e eu era obrigado a repreender. E este homem, durante algum tempo, conversava comigo com reservas, porque ele dizia: há algo na tua vida que me incomoda, há algo na tua vida que me desconforta, eu não sei bem o que é. E eu dizia assim: eu sei o que é. O que incomoda é essa chama poderosa, essa unção de Deus que está sobre a minha vida e está sobre toda a vida daqueles que amam a Deus. Não tenha medo disso. Os filisteus então ficam incomodados.
e começam a preparar armações para derrubar aquele homem abençoado. E os filisteus foram dos piores inimigos de Israel, porque os filisteus usavam da seguinte estratégia: mandavam as suas mulheres se misturar com os homens de Israel. E nessa mistura de ímpio com piedosos, trevas e luz, homens abençoados de Israel perdiam a sua força em contato com as prostitutas dos filisteus. Era a forma que eles encontravam de tirar a alegria, a força, o poder dos ungidos de Israel. Sobre Sansão havia poder. A palavra conta que numa caminhada sai um leão e o poder de Deus desce sobre ele e lhe rasga o leão. A palavra de Deus conta um momento que os próprios irmãos de Sansão amarram-no e levam aos filisteus, porque os filisteus não conseguiam pegar. E a palavra de Deus diz que quando ele está diante dos filisteus, no meio dos filisteus, ele rompe com as amarras que estão sobre ele, e ele pega na mão de uma queixada de um animal, e com aquela parte ele domina sobre mais de 1000 homens, ele fere mais de 1000 homens e sai de lá. Os filisteus não sabem mais o que fazer com o poder daquele homem. Existem histórias sobre ele, vitórias sobre ele. Você vê lá no capítulo 13, 14, 15, poder descendo sobre aquele homem e ele obtendo vitórias e vitórias e algo maior. Aí então a estratégia. O diabo coloca a sabedoria aos filisteus e eles colocam uma companhia para Sansão. E agora então o papel daquela mulher, daquela ímpia, não era seduzir, mas saber qual era o segredo. Qual era o segredo da sua força? Qual era o segredo da sua postura vitoriosa? E ele começa então a vacilar e a brincar com esse poder. É exatamente o texto que nós lemos. Sansão começa então a brincar com essa autoridade, com esse voto. Sabe, o voto que nós temos a Deus não se brinca. A palavra de Deus diz: é preferível que você não faça voto nenhum do que você faça votos e não cumpra. Há algo poderoso sobre aquilo que declaramos a Deus. E ela começa a dizer: Sansão, onde está a tua força? E ele começa a brincar: olha, coloca aí umas folhas secas aí, umas coisas apropriadas aí, tira e me amarra. E ela vai lá e faz. Mas no momento quando os homens se levantam, vem contra ti, Sansão, os filisteus, ele quebrava. Ela volta com calma e diz: poxa, Sansão, você é tão lindo, maravilhoso. Você mentiu para mim, Sansão. Qual é o segredo da tua força? Aí ele diz: olha, se você me amarrar com cordas novas que ninguém utilizou, se me amarrar com essas cordas, ninguém me desamarra. E ela amarra com todo cuidado. Os filisteus se levantam contra ti, Sansão, e ele solta, brincando com o poder, brincando com a força que Deus lhe deu. Ela se volta contra ele e diz: Sansão, para de mentir. Qual é o motivo da tua força? Aonde se manifesta a tua força? E ele então dá uma outra forma de ser amarrado e ser conduzido e novamente frustrado. Mas ela vai insistindo, insistindo, insistindo até desgastá-lo. Até o momento então que, cansado, esgotado, ele diz àquela companhia qual era a forma de tirar a sua força. Aí ele fala do seu voto, ele fala da autoridade que estava sobre ele. E ela então chama os príncipes e vai exatamente em cima do seu ponto mais forte, do seu voto. E o que acontece? Ele esperava. Ele estava acostumado ao livramento. Ele estava acostumado ao sobrenatural. Mas naquele momento, o Senhor já tinha se afastado.
E a força já não era mais o cabelo, o corte, mas o Espírito de Deus havia saído dele. E quando chegaram os príncipes, quando chegaram os filisteus, ele não teve força para se livrar. E aí então o que aconteceu? Furaram seus olhos, arrancaram seus olhos. E ele foi levado para o arraial. E a palavra de Deus diz que, coisa terrível essa, que os filisteus dançavam e glorificavam ao seu Deus, pela vitória alcançada, pela cegueira de Sansão e pelo aniquilar das suas forças. A palavra de Deus diz que eles adoravam ao seu Deus, que não era o Deus de Sansão, pela vitória alcançada. Quando você obtém vitórias, há glorificação nos céus. Quando você obtém vitória na terra, quando você suporta provações e vence, quando você tem passagens abençoadas, mesmo com provações enormes na sua vida, há glorificação nos céus. Os anjos dizem amém, os anjos glorificam a Deus pela tua vitória. Mas quando o diabo te vence, quando o diabo te derruba, quando a ratoeira de Satanás te pega, o pior não é os olhos teus que são arrancados. O pior é a glorificação satânica do inferno sobre a tua derrota. Essa é a pior de todas as humilhações. Quando você é derrotado, o céu fica em silêncio. Quando você é derrotado, os anjos não dão glória a Deus. Quando você é derrotado, há silêncio no céu. Porque não pode haver alegria, pois a alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a tua vitória. A alegria do Senhor é a exaltação da tua vida. A alegria do Senhor são todos os passos vitoriosos que você dá nessa terra. Deus não tem prazer que os teus olhos sejam vazados e furados, porque estes olhos foram abençoados lá na igreja primeira que você foi, no ventre da sua mãe. E agora então, no final da história de Sansão, há uma intervenção de Deus, e ele lá amarrado naquelas colunas, há uma última força que é derramado, mas ali já não é mais Sansão, ali já é uma intervenção de Deus. Porque o inferno não pode fazer festa todo o tempo. Os demônios, as potestades, os principados, as legiões, não podem fazer festa sobre a vida de um servo de Deus derrotado. Aí há a intervenção de Deus. E sobre ele uma nova força, suficiente para derrubar colunas e toda aquela construção enorme, todas as pessoas que estavam embaixo, príncipes e homens que tais, morrem acabados, destruídos, pelo poder de Deus. Ali já não é mais o poder de Sansão, ali é o poder de Deus, que é manifestado, é a intervenção de Deus. Sabe que se você for derrotado, Deus se manifesta de alguma forma para corrigir. Quando o Senhor manifesta pelo anjo a mãe de Sansão, e diz, sobre o teu ventre nascerá um abençoado e poderoso, sobre o voto daquela mulher, quando ela fez o voto de não beber bebida forte, de consagrar a sua boca, ela consagrou sua boca para que o seu filho nascesse nazireu, nascesse abençoado. Sabe, quando você é derrotado, Deus intervém para que os teus filhos não sejam derrotados juntamente com você. Deus abençoa as gerações seguintes e intervém, porque eles são abençoados de Deus pela tua vida, porque a bênção que há em ti vai até a 5ª geração, e o Senhor intervém para que, se os teus olhos forem furados, não sejam os olhos deles furados também. Deus estende a mão sobre eles, a intervenção de Deus ocorre. Por isso que os filisteus não ficaram lá cantando vitória, nem dançando vitória, nem dizendo, destruímos Sansão. Eles foram destruídos juntamente com Sansão. Deus não fez Sansão para aquilo. Deus não fez Sansão para morrer no meio das pedras e rochas.
Deus não fez você para isso. Você foi abençoado no ventre da tua mãe para algo poderoso e superior. Você foi ungido para a vida. Você foi ungido para a vitória. Você foi ungido para a unção de Deus. E o que você precisa fazer? Primeira coisa, valorize o voto que você tem feito a Deus. Confirme-o na sua vida. Segunda coisa, olha para as pessoas que estão ao teu lado. Eu disse para você da dificuldade da convivência até familiar. Não há comunhão de luz com as trevas. Eu não quero dizer para você, afaste-se da família, afaste-se dos amigos, não quero dizer isso. Mas quero dizer, cuidado com as pessoas que estão próximas da tua vida. Cuidado das pessoas que estão chegando a você. Quais são as pessoas que têm feito a tua cabeça? Quais são as pessoas que têm falado ao teu ouvido? Olha para que ela não esteja querendo saber qual é o segredo do poder que há em você. Olha para que você não esteja passando a ela algo que Deus te deu. Talvez a pessoa que esteja ao teu lado possa ser uma oferta carinhosa a você, possa ser uma oferta abençoada a você. Mas olhe para que ela não esteja tirando de você a unção, o poder, o fogo de Deus, o voto que você tem ao Senhor. Olha para que isso não seja. Olha para que não haja uma Dalila ao teu lado. Olha para que não haja uma vida procurando te destruir. Une-se às pessoas abençoadas. Esteja ao lado de servos e servas de Deus. Ponha o teu coração para ouvir a bênção desses abençoados. Fogo com fogo. Brasa com brasa. Sabe, vá onde está o fogo de Deus. Vá onde está o poder de Deus. Espírito de Deus. A unção do Deus Altíssimo seja sobre este lado da igreja. Espírito de destruição, espírito de força maligna, seja derramado em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, força do mal, sai! Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, poder de Deus é derramado sobre esta vida. Em nome do Senhor Jesus, seja derramado sobre essa vida poder de libertação. O poder de Deus é maior do que todas as enfermidades, todo espírito de enfermidade, toda obra maligna. Seja essa pessoa libertada agora pelo poder da palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos a bênção de Deus sobre ela. Espírito de enfermidade, espírito de vícios, de maldições, é repreendido. Demônios, legiões, força do mal, afastam as malas e batam em retirada, porque só o Senhor é Deus. Em nome do Senhor Jesus, a autoridade de Deus é sobre a tua vida. Em nome de Jesus, eu posso olhar para você e ver a brasa acesa, a mesma brasa que pegou sobre o ventre da tua mãe. Eu posso ver a força de Deus que está sobre você. E em nome de Jesus, seja afastado aquele que te traz malignidade, seja afastada aquela que te traz a destruição, seja repreendido em nome do Senhor, tudo aquilo que te traz espíritos de maldição e de destruição. O fogo de Deus que está sobre a tua vida não se apague, não diminua, não ofusca, ninguém tire de você a bênção que te foi dada. Eu não estou vendo a glorificação dos crentes aqui. Será que essa igreja tem poucos crentes? Cadê a glorificação dos crentes? Santo, santo, santo é Deus. Bendito é o Senhor, bendita é a grandeza do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Sansão ficou cego e Dagom foi adorado. Dagom era o Deus dos filisteus. Eu profetizo em nome de Jesus que a maldição sobre a tua vida não tirará você da visão. Eu profetizo que essa pessoa maligna que está operando sobre a tua vida não tem poder
não tem poder sobre a tua vida para destruir. Essa pessoa que te persegue, essa pessoa que te espreita, essa pessoa que anda olhando os teus passos, essa pessoa que com palavras carinhosas, com coisas sublimes tem feito o teu coração, em nome do Senhor Jesus, é rejeitado diante de Deus. Nós queimamos essa Dalila, nós queimamos esse espírito de destruição que vem sobre você, em nome de Jesus. Nós não aceitamos que os teus olhos sejam envasados, nós não aceitamos que a tua mente seja confundida. Oh, espírito maligno, bota em retirada, porque esta vida está selada com o fogo de Deus, está selada com o fogo santo, está separada desde o ventre de sua mãe, e no inferno não haverá festa pela tua derrota, no inferno não haverá alegria a Dagom, a Lúcifer, a toda espécie de demônios que possam operar sobre todo esse sistema universal. Mas a festa sobre a tua vida é no céu, é de Deus, é dos anjos de Deus, sobre a tua vitória, sobre a tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, os que estão prestes a serem induzidos à derrota, os que estão prestes à perda, os que estão prestes ao olho vazado, nós sustentamos com a mão poderosa do Deus Altíssimo, nós sustentamos no poder da palavra, nós sustentamos na autoridade do Espírito Santo. O Espírito de Deus está sobre a minha vida, está sobre a tua vida, e é derramado poder sobre ti, é derramado unção sobre ti, a unção do Deus poderoso é sobre nossas vidas, o poder da sua palavra. Eu não estou falando sobre prostitutas, não estou falando sobre adultérios. Talvez Dalila da vida seja uma companheira de trabalho, um companheiro de trabalho. Talvez a Dalila da tua vida seja alguém da tua vizinhança. Talvez a Dalila da vida seja alguém que você confia demais. Talvez a Dalila da tua vida seja alguém da tua parentela. Você diz: gosto tanto dessa pessoa, ela é tão amável, ela me elogia tanto, ela gosta tanto de viver comigo, ela se sente tão abençoada de estar comigo, ela inveja as minhas coisas, ela acha bonito tudo que eu faço, ela me elogia. Dalila nem sempre é uma mulher sedutora, um homem sedutor. Dalila são as pessoas que se aproximam com propósitos malignos. Quem contratou Dalila não foram os filisteus. Quem contratou Dalila foi Satanás. Quem contratou essa pessoa que está próxima de você não foi ninguém. Ninguém lhe deu dinheiro, ninguém lhe pediu. Mas as pessoas que não têm Deus se servem para serem ferramentas diabólicas em nossas vidas. Até as novelas dizem isso. Os noveleiros de plantão, pode ver a história, é daquele jeito. Se Lúcifer falasse de como é a cara dele, das intenções dele, todo mundo era crente. Mas ele não diz. Quando alguém pede para entrar em tua casa, você não sabe quem é. Às vezes é uma pessoa querida. E ela entra na tua casa e esvazia espiritualmente tudo que tem. Quando você convida alguém para entrar em tua casa, não permita que ponha os pés dentro da casa, sem que antes você diga: Deus, se houver espírito de Dalila, sai. Não conviva nem com a pessoa mais querida da tua vida, antes de que você rebata sobre ele uma unção de poder, de que espírito de Dalila, sai, sai,
Você tem sido amarrado e tem com certa facilidade se livrado. Mas não será sempre assim. Hoje com vime, amanhã com cordas frescas. E depois com tranças. Haverá um momento que você não sairá do amarrado. Você tem sido amarrado pelo espírito de Dalila. Um nozinho a mais aqui, um nozinho a mais ali. Ele quer ver você nas mãos dos filisteus. Ele quer ver você no arraial dos filisteus. Ele quer ver você no inferno, derrotado, destruído, acabado. O fogo não tem manifestado na tua vida porque você tem se sentido preso. Alguns de vocês já estão na corda fresca e outros já estão na trança. A trança fica na cabeça. Quando você é amarrado pela trança dos teus cabelos, significa já amarrado pela mente. A mente já desvaira. Você já não tem mais opção. Depois desse amarrio, vazamento dos olhos. O Espírito de Deus nesta noite vai desamarrar você. Se você começar a glorificar a Deus, o Espírito de Deus manda um anjo aqui neste lugar. E o anjo de Deus vai desatar este amarrio de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que os crentes possam levantar e glorificar, para que desamarremos e a tua força restabeleça. O fogo de Deus restabeleça. Se você está o espírito de tristeza operando, se você está o espírito de amargura operando, se você está um espírito que te trava, que não te abençoa, que não te abre portas, que te infelicita, eu te desamarro agora. Eu te desamarro. Satanás tem mandado pessoas para te amarrar. Satanás tem mandado vírus para te prender. Satanás tem mandado inimigos para te destruir. Mas nesta hora, pela tua glorificação, você é tomado pelo poder de Deus e abre todas as prisões e todos os bloqueios. Oh Deus, manda o teu anjo neste lugar. A libertação, a unção do livramento, a unção da bênção que sobre você é derramado pelo Espírito de Deus. Sobre vós, dessa autoridade do Senhor, que o anjo que anunciou ao pai de Sansão os votos que viriam de vir através da vida daquele filho, esse mesmo anjo seja enviado à tua vida. E os teus votos sejam renovados, a unção seja derramada sobre você. Fogo de Deus! Abram-se as cordas, abram-se os vimos secos, as tranças se quebram, e o poder de Deus te liberte, te liberte, te liberte, te liberte, te liberte, em nome de Jesus. Haja libertação da tua vida. Eu, como servo de Deus, sobre mim está o poder da palavra do Senhor derramado sobre o meu coração, e eu entrego a você com todo o fogo do céu derramando sobre ti a autoridade de queimar. Queima, 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 fogo santo, fogo santo, fogo de Deus, fogo de Deus. Seja a autoridade para você rasgar leões, enfrentar demônios, enfrentar inimigos. Sobre você a autoridade de Deus, sobre você a unção de Deus. Demônios batem em retirada, festa do inferno, acabe. Porque os teus servos vão vencer. Os teus servos não serão vazados dos seus olhos. Os teus servos vão vencer. Acabe a festa do inferno, porque o céu prevalecerá sobre os filhos de Deus. Unção poderosa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sobre a tua casa,
eu profetizo que o poder não termine. Sobre o teu negócio, eu profetizo que o poder não termine. Sobre a tua família, eu profetizo que o poder não termine. Em nome do Senhor Jesus, todo o poder, todo o fogo de Deus é sobre ti. O espírito de Dalila, manifestado por pessoas que estão ao teu lado, se não for de Deus, seja repreendido. As pessoas que trazem a você uma intenção maligna, uma intenção diabólica, sejam repreendidas. Diga comigo, igreja: o Espírito de Deus está sobre mim desde o ventre de minha mãe, e o fogo de Deus está sobre a minha vida. Por isso, todas as pessoas que maquinam o mal contra mim, que têm intenções diabólicas sobre a minha vida, estão queimadas, estão repreendidas, estão destruídas pelo poder da unção de Deus que está sobre a minha vida. E eu determino que elas se afastem em nome de Jesus. Em nome de Jesus, afasta no céu pela minha vitória. Em nome do Senhor Jesus, aplauda o Senhor, glorifiquem a Deus. Glória a Deus. Eu quebro todo espírito de maldição, todo espírito de destruição, em nome de Jesus. Amém? Poder sentar. Glória a Deus. Acabou a força, mas não importa, o que tinha que dizer foi dito em nome de Jesus. Amém? Obrigado, queridos, por terem estado conosco, e vão na graça e na paz do Senhor. E nós vamos continuar lutando contra o demônio que está resistindo ali. Fiquem de pé, levante as mãos para os céus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito, seja conosco aqui reunidos e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém. Dá um abraço forte, profetize sobre a vida do irmão e vá em paz em nome de Jesus.